E aí, pessoal, vamos começar a nossa videoaula, revisão sobre a economia rural, né, solo e agricultura. Tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar do solo em si. Então, o solo ele vai conter aí, compostos sólidos, líquidos, gasosos, né? Eu tenho uma série de compostos orgânicos e a ação do intemperismo, que vai acabar aí dissolvendo, né? Vai acabar desgastando a rocha com o passar do tempo e mudando suas características físico-químicas. Né? É claro que o tipo de relevo, né? o local, isso também vai influenciar no tipo de solo. Tá? Bom, em relação à qualidade do solo, é importante destacar que o solo ele possui 3 elementos minerais. Né? A presença desses 3 elementos vai ser vital para que haja um bom aproveitamento do solo em uma determinada atividade, no caso aí, a agricultura. Tá? Outro elemento essencial aí para um solo fértil seria a camada de humus existente nesse solo. Então, todo elemento orgânico, seja ele um elemento vegetal ou animal em decomposição, ele vai formar essa camada de humus no solo, né, que vai tornar o solo fértil, ideal para uma plantação, ideal para o cultivo de plantas naquele determinado local. Bom, em relação à análise de um solo adequado, né, nós temos o barril de Liebig, que vai mostrar bem a situação, né, daquele solo e o que pode estar faltando para que ele se torne um solo adequado para uma plantação. O alemão Justus von Liebig, do século XIX, né, ele contribuiu bastante para a agricultura. Né? Ele criou alguns fertilizantes e também criou a lei do mínimo. Ou seja, uma plantação ela não vai crescer de acordo com o excedente, né, com a grande quantidade que eu tenho aí de minerais, e sim com a falta de alguns desses minerais. Vamos entender. Se o solo ele é muito rico em 12 minerais, mas um deles, por exemplo, o potássio, eu tenho de menos, minha plantação ela vai estar limitada pela falta desse potássio. Né? Então, ele coloca que a presença desses minerais, uma quantidade suficiente, é essencial para que minha plantação se desenvolva de uma forma mais rápida, né, mais adequada. Bom, o homem, com o passar do tempo, ele foi se adaptando e reconhecendo algumas situações que favoreciam ou dificultavam a agricultura em um determinado local. Em alguns locais, como em montanhas, em áreas onde o relevo é muito íngreme, né, as dificuldades elas apareciam, claro, né, por conta da erosão do solo e de possíveis deslizamentos daquele solo. Né, eu tinha aí um fator que acabava dificultando, né, a plantação naquele local. Ok? Então o homem ele passa aí a criar algumas técnicas para tentar vencer essa dificuldade. Uma delas foi as curvas de nível ou terraceamento. Né? Tanto as curvas de nível quanto o terraceamento ele parte do pressuposto que eu teria que impedir que a água de uma chuva, por exemplo, né, escorresse rapidamente pelo solo, pelo relevo íngreme e levasse os nutrientes ou a minha plantação embora. Né? Então, o que foi criado? Uma espécie de escadaria, onde eu poderia plantar determinado produto, né, nessa escadaria, e dessa forma a água passaria a escorrer mais lentamente. As curvas de nível elas são muito usadas em relevos menos íngremes. O terraceamento não, são aqueles relevos mais íngremes, né, áreas montanhosas. Eu tenho isso muito nos países asiáticos, do sul asiático. Né? Não tenho tanto assim no Brasil, mas no sul da Ásia eu tenho bastante esse tipo de técnica. Tá? E acaba funcionando. É óbvio que, por eu não poder aí usar uma máquina, né, uma grande máquina que pudesse aí, fazer a retirada da minha plantação, né, fazer a colheita da minha plantação, minha produtividade não vai ser tão elevada. Mas é uma forma que o homem criou
de vencer essa dificuldade. Tá? Outra forma que também foi criada para vencer uma outra dificuldade, que era a superexploração de um solo, né, um determinado cultivo, foi criada a rotação de culturas. Então, o que é isso? Se eu plantar aí um determinado produto, seja milho, durante 5, 10 anos, o milho ele vai se alimentar de um nutriente, um tipo de nutriente, né, durante um longo tempo, e vai fazer com que aquele nutriente suma do solo, prejudicando todo o solo e as futuras plantações. Como foi dito lá no barril de Liebig, né, isso é prejudicial para todo o solo. Então, o que foi criado? A rotação de culturas nada mais é do que o agricultor plantar numa área um determinado produto, que seja, vamos pegar o milho de novo, né, o milho, na outra área da fazenda dele, ele plantaria batata. Na outra área, ele criaria gado, vaquinhas. E a outra área ele deixaria em descanso. Depois de 1 ano, 2 anos, ele faria a rotação dessas culturas. Então, onde eu plantava batata, eu passo a plantar milho. Onde eu deixava minhas vaquinhas pastando, eu passo a plantar a batata, e assim por diante. Isso faz com que o solo tenha um tempo para conseguir novamente aqueles nutrientes que foram perdidos lá atrás. Né? A rotação de culturas é uma técnica utilizada principalmente em pequenas e médias fazendas. Né? Professor, mas e uma grande fazenda? Né? Não usam essa técnica, eles deixam o solo ficar pobre? Bom, se eu estiver falando de uma grande fazenda, né, que tem uma produção aí voltada para a agroindústria, é claro que eu vou estar mexendo com um capital bem maior. Então, para o fazendeiro, seria interessante ele não cultivar vários produtos. Né? Ele vai querer colocar uma máquina, aquela máquina ela está voltada somente para a colheita daquele determinado produto. Então, para ele, fazer a rotação não é interessante. Então o solo vai ficar pobre? Não. Aí, no caso, eu usaria adubos. Né? Às vezes eles usam adubos químicos mesmo, né, para estar sempre recuperando, repondo aquele nutriente que está sendo aí sugado, que está sendo consumido por aquela plantação. Bom, então eu só tenho um adubo químico que pode aí repor esses nutrientes? Não, eu tenho os adubos orgânicos. Né? Eu tenho um adubo vegetal, que é o reaproveitamento ou a utilização de formas vegetais, né, no meu solo. Então essas formas vegetais, restos de plantações, galhos, folhas, enfim, vão dar os nutrientes, né, a sua decomposição para aquele solo. Eu tenho também um adubo composto, que utiliza tanto os restos vegetais em decomposição, como também estrume, né, o cocô da vaquinha, certo? E essa mistura, né, do estrume com as formas vegetais vão aí repor os nutrientes que faltam naquele solo. Né? Também é utilizado, né? É bem mais barato, eu posso aproveitar desses restos vegetais, enfim, do estrume da minha própria fazenda, certo? Mas ainda assim não é tão utilizado em larga escala se eu estiver falando de uma agricultura voltada para a agroindústria. Tá? Bom, a ocupação do homem ela vai ter um reflexo, né, para aquele solo. Muitas vezes esse reflexo, se o solo não for bem trabalhado, se não houver um certo cuidado, alguns problemas podem aparecer. É o caso das queimadas. Né? A queimada é uma técnica que acaba facilitando a vida daquele agricultor. Então, se eu quero plantar um determinado produto naquele espaço, eu tenho duas opções. Normalmente esses espaços são tomados por florestas, enfim, vegetação nativa. Ou eu posso pegar um machado, uma motosserra e ficar ali, né, tirando toda aquela vegetação para depois eu plantar, que vai demorar muito. Eu posso tocar fogo. Né? Eu toco fogo, no dia seguinte aquela vegetação já vai estar toda destruída, o trabalho aí vai ser de limpar a área e começar a plantação. Tem um problema. Né? Se eu fizer isso uma vez,
talvez as próprias cinzas sirvam aí como nutriente para o solo. Mas se eu fizer isso repetitivamente, né, no local, eu posso aí estar acabando com os micro-organismos existentes no solo, que são aí, importantes para esse solo. Eu posso estar diminuindo muito a umidade desse solo, né? Além assim, sempre tem um risco, né, uma queimada, se houver aí uma situação de muito vento, enfim, essa queimada ela pode se alastrar pela floresta. Então é um risco muito grande utilizar essa técnica. Mas assim, é uma técnica muito utilizada, né? Principalmente se eu pegar ali centro-oeste do Brasil, estou falando assim em larga escala que tem bastante. Não que no sudeste no sul não tenha, mas no centro-oeste tem, começo da região norte, nordeste, né? Ainda é muito utilizada essa técnica, que pode ser um grande risco. Tá? A erosão é um outro problema. A partir do momento que eu tiro a vegetação, floresta de mata nativa, né, e faço uma plantação de médio porte, pequeno e médio porte, eu tenho um solo mais desprotegido. Né? No caso de uma chuva, a chuva muitas vezes ela tem uma maior facilidade em levar uma parte superficial do solo, que é onde eu tenho muitas vezes o humus, a presença do humus, a parte de nutrientes, é levado embora, né? E isso vai acabar prejudicando o meu solo. Tá? Ainda em relação a essa, é claro, quanto mais íngreme for o relevo, maior vai ser a erosão. Tá? Ainda nessa situação da erosão, eu tenho a chamada lixiviação e laterização. A lixiviação ela ocorre principalmente na área intertropical da Terra, onde chove mais. É a área mais quente, né? Eu tenho uma área de evaporação aí, da água, né? E, consequentemente, mais chuva. Então, essas chuvas torrenciais acabam levando mais facilmente essa camada de nutrientes. Né? Em algumas situações, aí, no caso, a laterização, né? Onde alguns minerais acabam se concentrando naquele solo, né? Eu vou ter uma transformação, uma modificação na estrutura desse solo. Né? Em grande parte dos solos tem uma concentração de ferro e alumínio, tá? Esse solo se torna duro, muito duro, ele forma uma casca bem dura, né? Impermeável, que é muito difícil eu trabalhar esse solo, né? O solo se torna um solo muito pobre. Tá? Então a lixiviação é uma ideia de lixa, né? Lixiviação, como se a água da chuva né, acabasse aí funcionando como uma espécie de lixa e tirando toda a camada superficial do solo. E a laterização, essa camada dura chamada laterita, tá? De ferro e alumínio concentrados, formando um solo impermeável muito duro. Okay? Bom, sobre o desenvolvimento da agricultura, né, nós vamos ver aí na história que as primeiras áreas a serem aí, amplamente utilizadas para a agricultura, né, estão nas áreas do Crescente Fértil, região do Oriente Médio, né, onde eu tenho o rio Tigres e Eufrates, e ali surgiram as primeiras civilizações. Né. Com o passar da história, eu vou ver que o ser humano ele dá uma preferência para algumas formas vegetais em detrimento de outras. Isso de acordo com o seu gosto. Né? Então, aquelas formas vegetais que ele poderia, que apreciava mais o seu paladar, que tinha uma utilidade melhor, seja para fazer alguma bebida, ou mesmo, sei lá, alimentos, né? Essas formas vegetais passaram a ser aí preferidas. Né? E aí eu tenho no planeta Terra, né, nos diversos continentes, o surgimento de algumas formas vegetais que acabam se destacando. Né? E a migração dessas formas vegetais ela se dá de acordo com o interesse econômico do homem. Então, se a batata é mais apreciada, né, no continente americano, ela passa a migrar, né, o homem passa a levar esse produto para todas as partes do mundo. O arroz, o feijão, o milho, o trigo, né, todos esses produtos que são aí, mais utilizados pelo homem,
eles passam a ocupar um papel de destaque, né, na nossa sociedade, certo? E começam a migrar para as partes mais longínquas do mundo. Bom, na década de 60, né, surgiu algo que ficou conhecido como Revolução Verde. Uma série de técnicas que passaram a ser utilizadas na agricultura, né, acabaram aí aumentando muito a produtividade dentro aí de um sistema de produção agrícola. Né? Então eu tenho técnicas de irrigação, eu tenho fertilizantes, agrotóxicos surgindo, né, em maior quantidade, permitindo aí essa maior produção. Agora, algo que se destacou bastante foram as sementes geneticamente modificadas. Então, sementes que podiam, de repente, resistir a áreas mais áridas ou serem mais resistentes a um determinado tipo de praga. Né? Então, essas sementes passam a ser desenvolvidas e cada vez mais ganham espaço no cenário mundial. Aspectos positivos e negativos dessa semente, né? Porque é um assunto muito polêmico. Os organismos geneticamente modificados, né, eles são bem polêmicos na nossa sociedade. De um lado, eu tenho aquelas pessoas receosas dessa mudança, o medo, enfim, que falam que poderiam haver aí algumas consequências para o nosso corpo, né? Nós nos alimentarmos de uma semente que nós não temos ainda pleno conhecimento, né, do que ela poderia fazer no nosso corpo. Falam também da indústria, né, que criou essas sementes, que acabam monopolizando o fornecimento e assim ditando o preço para todos aqueles que quiserem se utilizar da semente. Né? Então eu tenho agricultores, pequenos agricultores, que sofreriam com essa situação por não conseguirem comprar, por não conseguirem produzir o suficiente para ter um preço mais competitivo. Né? Agora, quem fala bem, fala que com esse aumento da produtividade, né, o preço dos alimentos tornou bem mais barato. Né? E talvez para as famílias de classe média ou alta, né, uma queda no preço dos alimentos, uma queda significativa ou pouca, não vai representar tanto. Mas imaginem nos países mais pobres, onde realmente ter dinheiro é algo muito complicado e você ter dinheiro para comprar alimentos é essencial. Né? Então isso é muito significativo, principalmente para os países mais pobres. Né? E isso veio, essa Revolução Verde veio aí acabar com, diminuir significativamente com a fome, né, a subnutrição de boa parte dos países. Né? Também falam que não haveria reflexos para o corpo humano. Né? Vários órgãos internacionais que acabam aí autorizando a venda de alimentos, existem muitos, né, já permitiram a venda desses alimentos chamados transgênicos. Né? Mesmo assim, as indústrias alimentícias são obrigadas a acabar colocando, se o seu alimento ele é derivado, ele vem de um vegetal transgênico ou não. Claro, tem pessoas que preferem pagar de repente um pouco mais caro, né, ao invés de comer um alimento de origem transgênica. Né? Mas boa parte da população mundial não tem essa escolha. Bom, pessoal, a revisão então foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido aí minimamente a importância do solo. Né? Todos os alimentos, grande parte deles, a maior parte deles, né, dos alimentos que são fornecidos, que são consumidos pelo ser humano, vem do solo. Então, a importância do solo, de se entender, de saber utilizar esse solo, é extrema, é vital, né, para a vida humana no planeta Terra. Né? Então, entender a questão do solo, da agricultura,
os reflexos existentes das novas técnicas, né, e das polêmicas que muitas vezes acabam aí contaminando, né, essa questão das mudanças e das novas tecnologias, é vital. Né, vital. Isso aparece muito no jornal, é motivo de debate. Então, eu espero que tenha aí contribuído um pouco com esse conhecimento aí, né, para vocês. Tá? Precisando, havendo aí qualquer dúvida, deixem a sua pergunta, tá? E nós nos vemos numa próxima videoaula.